Passo a palavra para ele. Bom dia a todos e todas. E você está falando aí, eu acabei lembrando que já faz algum tempo. Mas, só lembrando daquela época, assim, essa cartilha, ela trata de uma das questões mais importantes que tem a ver com o tema que eu vou falar, que é justamente a dívida pública. O que eu recomendaria é justamente a leitura dessa cartilha, porque ela desmistifica exatamente que não falta recurso nesse país. O problema central é que ele é destinado para uma finalidade e que nós estamos sendo chamados a pagar essa conta. Bom, mas... Deixa eu falar. Olha, o Menezes fez uma proposta, então o professor Fábio, da odontologia, perguntou, ele deu uma sugestão, como a Andes patrocinou essa cartilha, nós vamos tentar pegar a cartilha e reproduzir 3.000 cópias durante a greve para distribuir não só para a nossa categoria, mas isso tem a ver com toda a sociedade sergipana. Então eu achei a ideia muito boa, vou encaminhar obviamente para o comando local e para a diretoria da DUFES e nós vamos providenciar, espero que até a próxima semana, a distribuição dessas cartilhas. Então não se preocupem, que vai chegar para todos, já que a Andes, e ele participou também, então ele já pode colaborar também adiantando algumas ideias sobre a cartilha do ABC da Dívida. Bom, em 1995, eu já era professor da Universidade Federal do Maranhão, e o Andes fez um estudo exatamente sobre as perdas salariais daquela época, se repusessemos à inflação de todo o período, quanto deveria ser o nosso salário. Eu queria começar exatamente lembrando isso, porque hoje, se nós voltássemos a ganhar o que nós ganhávamos em 1995, que não foi o melhor momento do nosso salário, o melhor momento foi em 87. Se nós voltássemos a ganhar, o professor adjunto 1 deveria estar ganhando aproximadamente R$14.000. E isso é fundamental para falar de previdência, inclusive a integral. Porque qual é o problema? Se eu me aposento como adjunto 1 do 4, ganhando R$1.400 é uma coisa. Se eu me aposento ganhando R$6.000 é outra. Ou seja, de acordo com a correção que o nosso salário vai tendo, está definindo o nosso rumo com a previdência. Não estou nem falando da complementar, estou falando da previdência integral. E aí, uma observação: não é tão integral assim. Por quê? Porque nós temos que pagar 11%. Os que, em tese, teriam direito à aposentadoria integral têm que pagar 11%. E essa para a própria Previdência. Para a própria Previdência. E isso foi aprovado em 2003. Talvez seja o único país do mundo em que você paga a Previdência 2 vezes. Esse argumento é muito importante para na hora da discussão do déficit, que eles alegam que tem. Imagina, bom, vocês entenderam qual é o sentido do caráter inédito de você pagar 2 vezes a Previdência. Bom, então, a questão da manutenção do poder de compra do nosso salário é fundamental, não só para o nosso dia a dia, mas para continuar. E aí eu diria que, como o Fernando já colocou, a carreira docente não pode ser entendida sem direito à aposentadoria integral. Porque nós não podemos imaginar a carreira só na hora que eu estiver aqui dentro. Por quê? Porque eu posso ter um problema de saúde grave e ter que me aposentar. E como é que vai ser feito isso? Ou seja, previdência é parte fundamental da carreira. E aí eu só queria lembrar uma coisa, não é da minha época, mas em 85 nós tivemos uma grande greve. No momento que nós estávamos totalmente encurralados. Eu era estudante na época de economia. E nós ganhamos o plano de carreira, o PUFES, em 87. E é muito importante lembrar isso. Ele tinha concurso público, ele tinha
uma carreira em que você tinha acesso a cada nível de 5%, nós tínhamos um plano de carreira que serviu de referência para todos os demais trabalhadores. Mas nós ganhamos também a previdência integral. Então, mas qual outro detalhe? A quantidade de professores era muito menor. O salário era muito maior. O maior salário nosso não foi em 95, que nós queremos voltar, foi em 87. E os nossos problemas começaram justamente pós 88. Ou seja, nós tivemos um momento em que conseguimos garantir direitos e, o principal, aquela carreira estava associada a uma concepção de universidade, que era uma universidade baseada no tripé de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, quando nós falamos de carreira e previdência, nós temos que lembrar que universidade que nós queremos. Bom, mas vamos tentar fazer uma localização histórica da previdência social. Ela começa a se firmar nos anos 30, no Rio, na Europa, e ela se firma efetivamente nos anos pós-guerra, no chamado 30 glorioso, na época do estado de bem-estar. É esse o momento em que a previdência social passa a ser uma questão decisiva do chamado estado de bem-estar. Bom, então o que nós tivemos aí? Um momento em que no Brasil isso só vai se firmar na Constituição de 88. Então, o que nós temos aqui? A previdência social, ela tem uma historicidade. Ela se dá no momento em que a economia capitalista teve a sua grande expansão, que foi de 45 a 75. Depois daí, começam os ataques à previdência. Mas não só a previdência. O que eu quero colocar aqui é exatamente isso. O que nós temos é justamente um processo em que o ataque é feito às principais funções que o Estado deveria desempenhar. E eu queria inicialmente colocar esse gráfico. Esse gráfico aqui trata da taxa de lucro nos Estados Unidos. A taxa de lucro nos Estados Unidos começa a cair em torno dos anos 70. Deixa eu ver. Aproximadamente aqui. Essa queda da taxa de lucro, ela vai inaugurar a chamada fase neoliberal. Ou seja, não se pode entender o que está acontecendo hoje com a introdução da previdência suplementar ou a privatização da previdência sem entendermos o que está acontecendo na economia e na luta social. Então, olha só, quando você tem a queda da taxa de lucro industrial, começa a ocorrer um processo de introdução do chamado neoliberalismo. O que é isso? É uma tentativa de buscar uma saída para a crise do capitalismo. E aí o que acontece? Se a taxa de lucro está em queda, você não reinveste a riqueza. Então o capital procura outras formas rentáveis de se valorizar. E aí, quais são as formas rentáveis que esse capital vai encontrar? Saúde, educação, previdência e segurança. Ou seja, o Estado passa progressivamente a se afastar das chamadas funções sociais e transforma suas antigas funções em objeto de valorização do capital. Só que aí tem um problema muito sério. É que nos Estados Unidos, à medida que a previdência pública vai sendo decomposta, vai surgindo a chamada previdência complementar. Como é que surge lá? Você vai e estabelece um teto relativamente baixo e todos aqueles que quiserem algo além disso terão que procurar outras formas de obter. Então, nesse momento em que a taxa de lucro cai, é o que se inaugura a chamada década perdida. Ninguém lembra mais disso aqui, né? Acho que só nós aqui. Pelo menos nós assinamos que lembra. Ou seja, a fase em que a previdência complementar, em especial os fundos de pensão, que tem duas formas: a fechada, que é o fundo de pensão, e a aberta. A aberta, alguém lembra da CAPEM? Está vendo como é a memória? Ou seja, a CAPEM era uma forma de previdência privada, tendo como base os militares, que faliu em 1985. Depois eu vou falar sobre isso. Então, o que nós vamos ter? A privada é aquela a privada aberta
é aquela em que eu vou no banco e compro e aplico. A fechada é a fundo de pensão. Ou seja, é a Previ, o Petros e agora o Presp. Então, o que nós vamos ter? Naquele momento, a previdência privada passa a ser um elemento decisivo na economia. O que nós vamos ter naquele momento? Grande parte do dinheiro da previdência pública é destinado para a previdência privada e eles passam a aplicar nas ações. O momento em que a economia americana entra em colapso na atividade produtiva é o momento em que os títulos da dívida pública se valorizam e é o momento em que as ações passam a ter uma especulação. Por quê? Porque os fundos de pensão, para garantir o futuro, eles pegam o seu dinheiro e aplicam no mercado financeiro. Então, naquele momento, as ações se valorizaram de forma assustadora. Quanto tempo tem? Então, o que nós tivemos aí? Nesse momento, nós estamos inaugurando um momento de rentismo agudo. A economia produtiva decresce e a atividade especulativa vai se expandindo. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos hoje, o fundo de pensão detém em torno de 10 trilhões de dólares. Os fundos de pensão agora passam a ser os grandes investidores. Como falou? Os fundos de pensão passam a ser os principais agentes do mercado financeiro. Mas olha só, que coisa estranha. Antigamente o trabalhador era trabalhador, capitalista era capitalista. E agora nos Estados Unidos nós vamos ter o quê? Um processo no qual os trabalhadores, para garantir seu futuro, passam a pegar esse dinheiro, deixam de colocar na previdência pública e passam a aplicar na previdência privada, e a previdência privada pega e aplica nos mercados de títulos, de dívidas e também em ações. Olha só o que nós vamos ter nos Estados Unidos. E isso vai levar o quê? A uma valorização gigantesca. Grande parte dos aplicadores no mercado de ações nos Estados Unidos são fundos de pensão. Bom, então o que nós tivemos aí? Um processo que nos Estados Unidos vai ser chamado de neoliberalismo, e isso só vai ser produzido no Brasil a partir dos anos 90. Mas qual é a questão que está colocada? O que significa isso para a outra classe? Meu objeto de pesquisa é fundo de pensão, rentismo, fundo de pensão e luta de classe. Eu analiso a previdência complementar no Brasil de 77 até agora. O que mudou? Qual foi a alteração brusca que nós tivemos? Por que os sindicatos começaram a paralisar suas lutas? Por que o neoliberalismo foi avançando? Por que o restante das privatizações foram ocorrendo? Ou seja, a minha intenção, na minha pesquisa, é tentar mostrar que por trás da previdência complementar está o elemento mais importante no sentido de quebra da solidariedade entre a classe trabalhadora. Bom, então, na minha pesquisa, isso aqui eu acho que deve para entender. À medida que a taxa de lucro caiu, a privatização é a forma de achar um espaço de valorização. Bom, mas vamos então à minha pesquisa. Eu comecei a investigar e eu me surpreendi que no Brasil a previdência complementar foi introduzida em 1977. Ninguém lembra? Alguns estavam nascendo? No governo Geisel. A previdência complementar foi introduzida legalmente durante o governo Geisel em 1977. Naquele momento, o que nós tínhamos do outro lado? Repressão, tortura, contenção das lutas sociais. Em 1980, nascimento do PT, 83, nascimento da CUT. Mas nesse momento, o que nós tínhamos? Os grandes projetos. Para onde é que iam os recursos da Previdência? Porque eu passei já 18 anos contribuindo na Previdência e estou contribuindo, está lá. Aonde é que esse dinheiro foi aplicado? E aí nós vamos ver a primeira observação. O dinheiro da Previdência no Brasil foi usado para infinitas finalidades. Nos anos 50, era para construir habitação, construir hospitais, serviu para construir Brasília, e no regime militar, o dinheiro da Previdência foi usado para fazer Angra,
Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Belém-Brasília, metrôs. Espera aí, dinheiro que nós contribuímos está sendo usado para o modelo de desenvolvimento ou política de desenvolvimento? Peraí, se esse dinheiro for aplicado na Transamazônica e a Transamazônica não funcionou, ainda bem, senão o governo teria sido maior. O que vai ser feito agora? Ou seja, o Estado não se responsabiliza por uma política do Estado. Então, esse é um fator. Durante muito tempo, a Previdência foi fonte de recursos para os grandes projetos. Agora, quem é que se beneficiava desses grandes projetos? Delta é nova. As grandes empreiteiras emergem politicamente e economicamente justamente nos grandes projetos da ditadura militar. E quem são eles? São exatamente aqueles que apoiavam o regime militar, com o dinheiro do BNDES, com os grandes projetos, com o recurso da Previdência. O que eu descobri é que há uma ligação muito forte entre empreiteiras e obras do regime militar. Bom, então, o que é que nós deparamos aí? Nesse momento, nós temos o quê? O segundo PNB entra em colapso, a economia mundial está em crise e o Geisel tenta manter o desenvolvimento mesmo no deserto de incerteza. E quem eles chamam para ser protagonista? A previdência privada. Mas não é só isso. Nessa fase, nos anos 70, as estatais se expandem. Grande parte das empresas estatais se expandem pelo país inteiro. As universidades também. E a ideia do Geisel era qual? A ideia do Geisel era que, ao expandir as empresas estatais, expandiria também os fundos de pensão, e os fundos de pensão seriam responsáveis por pegar esse dinheiro para garantir o futuro e iria investir na bolsa e manter o crescimento da economia. Esta era a ilusão dos militares. E é a ilusão do atual governo. Então, o que nós tivemos? O Geisel é quem é o pioneiro no sentido de implementar a previdência implementar. Mas a pergunta central da minha pesquisa é: por que esta reforma vai ocorrer justamente em 2003, durante o governo Lula? Por mais que tenha tentado FHC 3 vezes, a privatização do Pacto da Previdência só ocorre em 2003 e, pasmem, como é que foi mesmo aprovada essa reforma da Previdência? Nós estamos falando agora de mensalão. A CPI mostrou claramente que a reforma da Previdência, que introduziu o fundo de pensão, que faltava só regulamentar, ocorre em 2003, mas não só isso. A cobrança de contribuição vai se dar justamente em 2003. Como é que em menos de um ano se consegue aprovar uma reforma que era totalmente contrária? Ou seja, a bancada do PT, toda a corte, tudo sempre agia no sentido de brecar a reforma. E de repente ela se transforma em algo possível. Como é possível você aprovar num espaço tão curto um ponto tão polêmico? Aí, mais à frente, o que eu descobri? Em 1997 vai se dar o processo de privatização. Frederic vai introduzir a privatização da Vale, da maioria das empresas estatais. E aí, o que nós atribuímos? Que a Previdência, que a privatização foi obra do Frederic. É verdade. Mas quem é que estava por trás do processo de privatização da Previdência? Aliás, das estatais. Eu lembro que eu estava na porta da Vale do Rio Doce, uma chuva, todos os sindicatos ali fazendo manifestação, e de repente, lá dentro da Bolsa de São Paulo, existia uma empresa chamada Valepar, Vale Participações. A Valepar é constituída por fundo de pensão do Banco do Brasil, fundo de pensão da Caixa, fundo de pensão da Petrobras e fundo de pensão Valia, que é da própria Vale do Rio Doce, mais Grupo Mitsui e mais o Grupo Bradesco Par. Ou seja, quem manda na Vale do Rio Doce
São os fundos de pensão. Em 1997, quando o processo de privatização se dá, os fundos de pensão são os principais protagonistas desse processo. Mas sozinho? Não. Os fundos de pensão começam o processo de privatização com o dinheiro do BNDES e aliado de quem? Aliado das grandes empreiteiras. Odebrecht, Camargo Corrêa, todas essas aí passam a ser todas de parte das empresas até então estatais. Eu fiquei pasmo. Eu estava pesquisando, fiquei pasmo porque eu não imaginava que o processo de privatização das estatais tinha como base justamente quem? De um lado, a representação dos trabalhadores, que até então era reprimido dos anos 70, 80, e do outro lado, os principais beneficiários das grandes obras feitas com o dinheiro da Previdência, que todo mundo sabe das suspeitas, dos desvios que aconteciam, o asfalto de péssima qualidade, as obras inacabadas, ou seja, de repente em 97 que nós tivemos foi justamente o quê? Um processo de aliança material entre os ex-funcionários das estatais e as grandes empreiteiras. Então, 97 é um momento decisivo para consolidar um processo de privatização. Só uma coisa: o PT e a CUT só vão aprovar em seus respectivos programas a aceitação à Previdência Complementar em 2002, 2003. Mesmo antes do PT e da CUT terem incorporado os seus respectivos programas, na prática, o PT, os sindicatos ligados ao PT e à CUT já estavam na privatização. E aí vamos lembrar 2003. Esse você lembra. 2003 nós tivemos a greve da Previdência. E qual foi a postura da CUT? Apoiou. A proposta da reforma da Previdência de 2003 teve o apoio da CUT. Bom, então o que nós temos aqui? O que significa os fundos de pensão serem detentores das ações das empresas estatais privatizadas? Significa que cada um desses cada fundo de pensão, dependendo da sua participação, vai designar representantes dos trabalhadores para fazerem parte do conselho de administração das empresas. E aí o que significa isso? Eles passam a fazer parte da gestão dessas empresas, associado com quem? Com as empreiteiras. E aí começa um processo de envolvimento terrível. Porque, quando vocês acham que ganha, quem faz parte do conselho de administração da Petrobras? Que tem, acho que, uma reunião por mês. Calma. Então, de 50 mil reais. O que significa isso? Nós temos mais ou menos 2 a 3 mil ex-sindicalistas ou sindicalistas que agora estão na gestão das empresas. E só para reforçando o que você está colocando, não, eu estou dizendo sua fala aqui, é que isso tem sido partilhado, essa ocupação dos conselhos, dentro do bojo dos partidos. Não tem, eles não se cota para distribuir carne, então fica desse tipo. Os partidos, os sindicatos, através da CUT, passaram a dominar os partidos, e os partidos passaram a colocar esses burocratas também como deputado, como prefeito, como governador, como senador, eles vão crescendo politicamente dentro da estrutura partidária, e eles vão ascendendo materialmente, porque eles passam a ter uma... Menezes, desculpa, a respeito do fundo de pensão, né? Eu tenho uma dúvida aí. Essa das priorizações não foi por causa de problemas trabalhistas? Não, em várias partes do mundo. No caso da Real Grandeza, que é o pessoal de Furnas, né? O Fernando Henrique queria privatizar a transmissão, né? Ele não conseguiu porque tinha uma dívida trabalhista violenta da Real Grandeza. Aí ela falou, não, nós vamos colocar essa dívida. A gente assume a transmissão no Brasil, na energia elétrica, e está quitado, eles não quis. Isso aconteceu em vários países. A General Motors, Ford, quando eles tinham problema trabalhista, eles davam uma parte das ações
para os trabalhadores. Tem um livro, Capitalismo Sindical, eu não gosto muito do título, mas ele faz exatamente esse resgate. E aí o que você vai ter? Ao invés de você pagar o trabalhador com o seu salário, o seu direito, ele dá um papel que pode ou não resultar, porque veja bem, ações significa capital de risco. Risco você pode ganhar ou pode perder. O Itabaiana ganhou aqui o título. Tem nada a ver. Eu tinha que falar do Itabaiana porque de repente. Bom, me lembrar aqui do outro time. Então olha só, o que nós vamos ter? Um processo no qual os trabalhadores passam a fazer parte da gestão das empresas. Mas qual é o objetivo desses trabalhadores ao compor ao conselho de administração? É fazer com que a empresa seja o mais rápido rentável. Por quê? Porque o futuro deles depende da rentabilidade da empresa. Mas, olha só como que é meio maluco. Se eu, para garantir meu futuro, eu preciso alterar o meu presente. Como é que eu altero o presente para aumentar a rentabilidade? Eu tenho que precarizar as relações de trabalho, eu tenho que arrochar o salário, eu tenho que aumentar a jornada. Então, olha só a confusão que se cria. Agora eu estou vendo uma manifestação dos trabalhadores da Vale do Doce, que vieram do Canadá, protestando contra os danos ambientais e sociais que a Vale tem provocado. Minha pergunta é, mas peraí, ele não faz parte do fundo de pensão que está na gestão da Vale? Então, este é o grande problema que nós passamos a ter, e isso significou o quê? A quebra de solidariedade entre a classe trabalhadora. Porque primeiro o governo pegou e estabeleceu o teto para o setor privado. Depois o que era teto do setor privado passou para o setor público. E qual é o problema disso? É que nós estamos numa situação de fragilização completa daquilo que é a coisa mais fundamental, que é a garantia da nossa velhice. Bom, deixa eu só mostrar aqui algumas. Eu achei que você fosse falar da dignidade. Hã? Eu achei que você fosse falar da dignidade futura nossa, né? Isso aí eu ia falar no finalzinho. Não é? Deixa eu só aproveitar para fazer isso logo. Deixa eu só pegar. Não, eu falo no final que eu o que fazer. Eu vou resgatar para passar mais. Então, olha só. Eu preparei aqui algumas. Olha só. Essa imagem aqui, ela representa exatamente o quê? Nas etapas de crise, cada vez que se teve uma crise econômica, você usou mais dólares para apagar incêndio. Esse é um modelo que tenta conter o caráter especulativo. Ou seja, todos os momentos da economia brasileira foi exatamente assim. O que nós estamos fazendo agora? O que está sendo feito agora pela Dilma é exatamente o que foi feito por Bush logo após cair as Torres Gêmeas. Liberar crédito, naquela época a taxa de juros chegou a 1% ao ano. Então, fiquem tranquilos, ou melhor, fiquem tranquilos. O que está sendo implementado aqui é aquilo que levou à aceleração da crise nos Estados Unidos e na Europa. Enquanto nós levamos a fama que estamos fazendo algo inédito. Então, isso aqui nos anos 80 chamava de bombeiro louco. Bombeiro louco que para apagar incêndio você colocava mais fogo ainda. Olha, aqui é o seguinte. Volume de compra de ações por investidores estrangeiros. Por que as ações valorizaram tanto no Brasil? Simples. Esse é o gráfico do volume de compra de ações. Agora, quem é que comprava essas ações? Desempenho da bolsa, ou seja, o capital estrangeiro que não tinha como valorizar nos Estados Unidos vinha para cá. E os fundos de pensão ganharam muito dinheiro nessa etapa. Porque nós saímos de mais ou menos 30 mil pontos para 73 mil pontos. Então, nós chamamos isso de capital fictício. Esse volume de capital fictício, durante um tempo, aumentou em muito o volume de recursos dos fundos. Olha só, 2003 é quando o Lula assume. Aqui a taxa de juros nos Estados Unidos cai para 1%. E aqui é feita uma nova bolha. A outra bolha já tinha estourado, que era a bolha da economia.com. Agora é a bolha imobiliária. Olha, essa charge aqui é exatamente o exemplo do que significou esse modelo de expansão das bolsas, aonde os fundos de pensão ganharam dinheiro, resultou o quê? Na crise imobiliária, taxa de juros, aumentando o prazo de financiamento, está fazendo de tudo.
Só uma curiosidade. Essa baixa da taxa de juros está sendo feita com dinheiro do Tesouro Nacional, 10 bilhões de reais. Agora, mais 50 que saiu no começo do ano. Ou seja, o reajuste que ia sair para aquela merrequinha, 1,5 bilhão, só para bancar o subsídio para compra de carro, 10 bilhões mais os 40. Olha, a verba de saúde desse ano passado foi 63 bilhões. Ou seja, a crise capitalista avança, o governo ataca a gente de todas as formas, para quê? Para favorecer o setor industrial. Isso aqui é o efeito dominó. Depois de 2008, tudo isso aqui ruiu. Mas em 2008 tem uma coisa muito importante. Em 2008, a Argentina, que tinha privatizado a Previdência em 94, quebra com a crise da Bolsa. E as ações estavam aplicadas o volume de recursos dos fundos, em grande parte, estava aplicado em ações. Quebra, entra em colapso. Só que antes, em 2001, a Argentina declarou moratória da dívida. E os fundos de pensão, naquela época, tinham a maior parte dos seus recursos aplicados em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Desculpa, da Argentina. A Argentina declarou moratória e estabeleceu o seguinte: quem quiser negociar, é 75% de desconto, de deságio. Então, eles saíram em 2001, porque tinha aplicado grande parte do dinheiro em título da dívida da pública argentina, e depois saíram correndo e pularam justamente nas ações. Aí quebrou. Então, a reforma que a Dilma vai aprovar aqui é uma reforma que ocorre no momento em que o modelo de previdência privada estava totalmente em colapso. E aí mais uma pergunta: por que ocorre tardiamente? A nossa previdência complementar generalizada, ela ocorre tardiamente em relação a todos os demais países. No Chile foi 81, nos Estados Unidos 80, na Europa grande parte 80. O nosso em 2008, em 2012. Bom, mais uma aqui. Isso aqui é sobre a crise da General Motors. Aqui nós temos General Motors, porque ela é empresa estatal. Algum de vocês está andando? Você está andando em carro estatal? Os principais bancos do mundo são estatais hoje. A crise capitalista chegou a um patamar em que o Estado teve que pegar quase 20 trilhões de dólares para salvar empresas. E não tem dinheiro para a previdência pública. Isso aqui é fantástico. Crise econômica mundial. Não, a crise econômica mundial, não se preocupe. Vem aí o filme que vai resolver seu problema. Manda gastar. É exatamente isso que eu vou escrever agora. Mandar gastar significa o quê? O meu problema, o nosso problema, não é ter crédito barato. Eu, como professor associado, se eu tivesse tido a reposição da inflação nos últimos 2 anos, eu não teria perdido 20 mil reais. Ou seja, o nosso problema não se resolve com baixar a taxa de juros. Por quê? Isso vai aumentar meu endividamento, talvez em patamar menor. Então, mas essa é a política que agora está sendo colocada como uma grande inovação. Na verdade, não tem nada de novo. Amarelinha. Agora aqui é a hora da verdade. Esse gráfico é o que me deixa mais angustiado. Olha só, isso aqui é a execução do orçamento do ano passado. É o que efetivamente foi gasto. De tudo que foi projetado, olha só, juros e amortização da dívida pública, 45% do orçamento, 708 bilhões de reais. Só para facilitar o nosso entendimento, eu, como professor associado, ganho líquido de 8 mil reais. O orçamento no Maranhão em torno de 10 bilhões. O gasto com o pessoal em torno de 170 bilhões. Gasto com saúde no ano passado foi 63 bilhões. Mas são 708 bilhões de reais. Para quem é que ganha esse dinheiro? Quem é que está se beneficiando? Na minha pesquisa eu fui atrás disso. E não podemos simplesmente dizer que os banqueiros são os únicos beneficiados. Não. Os fundos de pensão. Porque lembre-se que parte do dinheiro dos fundos de pensão, mais da metade dos recursos dos fundos de pensão,
estão aplicados nos títulos da dívida pública brasileira. Então, o que significa isso aqui? Isso aqui é mais do que 12 vezes, 15 vezes o que é gasto com saúde pública é usado para pagar juros da dívida pública. Como é que se faz isso? Nós começamos a dar um exemplo. Estamos sem reajuste de condições de trabalho, aumentou a jornada de trabalho, mais alunos na sala de aula. Nós estamos na política do... Como é o nome daquele presidente que foi conhecido mais pelo que aconteceu na mesa oval lá? Ele namorou com a Mônica, sei lá o quê. Clinton. A gente só lembra do fato, mas nem do nome. Esse cara aí começou uma coisa chamada de fazer mais com menos. Fazer mais com menos é o que nós estamos vivendo. Está aumentando a carga de trabalho, aumentando as atribuições e cada vez mais nós ganhamos menos e ainda tendo que correr o risco de ficar sem previdência. Então, só para vocês terem uma ideia, previdência social, 2%. Tudo que é importante é abaixo de zero ou próximo de menos de 5. Segurança pública, assistência social, encargos especiais. Bom, então, o que está claro aqui? Que o problema central é energia, transporte, comunicação, tudo que é importante é 0,0. Ou seja, nunca se arrecadou tanto na história desse país. A carga tributária em 94 era 29%, ela pulou para 37%. Nós pagamos cada vez mais impostos e esses impostos não vão para os servidores públicos. Esses impostos vão para pagar a juros da dívida a nome dos banqueiros. E os fundos de pensão ganham dinheiro. Isso aqui é o exemplo, eu acho interessante porque a crise americana ela arromba o cofre público do mundo inteiro. Esse aqui é o salário mínimo, mas isso aqui é outra coisa. Aqui é que está o detalhe. Olha só. Os fundos de pensão são responsáveis por 16% da rolagem da dívida pública brasileira. Depois vem os bancos estrangeiros, fundos de investimento e as empresas não financeiras. O que significa isso? Que grande parte das chamadas empresas industriais ganham muito dinheiro comprando título da dívida pública. Agora, olha só a curiosidade. Os fundos de pensão receberam dinheiro subsidiado do BNDES a 6% para comprar as empresas estatais. Depois que eles compram, eles recebem mais empréstimos para a expansão a 6%. Quanto é que é o cheque especial mesmo? Ninguém lembra aqui. 8, 10 ao mês. Olha só, para o grande capital é 8 a 10% ao mês. Por exemplo, para fazer aquele estádio do Corinthians, vai ser 20 anos para pagar. 20 anos para pagar a 6%. Mas é um fato curioso. Mas esses mesmos fundos de pensão emprestam ao governo a 9, 10, às vezes 20%. Ou seja, nós criamos uma situação em que os fundos de pensão, eles são colocados pelo governo atual e pelo governo militar como indispensáveis ao desenvolvimento econômico. A Dilma vai propor a aprovação e justamente com a alegação principal que eles são os garantidores do investimento. E na verdade o que nós temos? Eles são os principais compradores da dívida pública. Então, eles são rentistas. E não é só isso, eles são também exploradores dos próprios trabalhadores. E olha só a dívida pública. Esse dado não está aí. Em 16 anos, o Brasil pagou 6 trilhões de reais de juros da dívida pública. Em 16 anos, o país pagou 16. É que eu não estou ainda preparado para falar na dimensão de trilhões. É assustador. Mas 6 trilhões de reais, eu não tenho nem ideia do que fazer com isso. É muito zero, vai comprar muita camisa do Botafogo. Vocês vão se tornar esse investimento. Então, olha só, nós pagamos 6 trilhões, mas durante o FHC foram 2 trilhões. Durante os 8 anos do FHC, 2 trilhões. Durante o governo Lula, 8 anos, 4 trilhões.
coisa curiosa, que na minha tese eu até fiz uma observação. O Palocci disse, não vou cumprir a meta de superávit fiscal de 3,75. Realmente, ele não cumpriu. Ele colocou 5,20. Ou seja, a dívida pública está chegando a quase 2 trilhões, ou mais de 2 trilhões. Devemos fechando. Está aqui o segredo. Lucro dos bancos. Está aqui, ó. Depois de 2003, o lucro dos bancos decola. E aqui é um dado sobre para onde é que vai o chamado fundo de pensão, que é parte do tipo de previdência complementar. Olha só, títulos públicos, 226 bilhões. Ações, 177 bilhões. Títulos privados, 33, operações compromissadas, deve que seja isso. Derivativos é um perigoso. Imóveis, 15, operações com participantes, não sei o que também. Direitos creditórios. Você também não sabe? Também não sei. Porque eles estão colocando nomes que nós não sabemos. Olha, eles inventaram determinados produtos financeiros que, para você entender o que é derivativo, eu sou professor de economia e eu tenho dificuldade de entender. E evidentemente eu tenho dificuldade de explicar. Porque esses novos produtos financeiros, eles fazem previsões das mais malucas, desde a taxa de juros. Como é que ela vai se manifestar daqui a 10 anos? O PIB, mais a possibilidade de terremoto, não sei aonde. E essa semana, o banco lá, o grande banco americano, JP Morgan, perdeu 2 bilhões de reais. E aí tem um fato curioso. No Brasil, Sadia perdeu quase 2 bilhões aplicando em derivativos. Qual foi o prêmio de consolação do governo? O BNDES liberou uma linha de crédito para ela comprar Perdigão, mais a Batavo e montar o quê? A Brasil Foods. A maior parte das empresas privadas que aplicavam em derivativos, que perderam muito dinheiro em 2008, o governo fez simplesmente isso. Pegou dinheiro público para transformá-la em empreendimento privado. Esse dado aqui mostra exatamente a trajetória de educação, saúde, saneamento, previdência e assistência. Olha só o gráfico de juros e amortização da dívida, esse azulzinho. Olha, educação, o azul de baixo. Ele praticamente não cresce. E aí, pessoal também é a mesma coisa. A de pessoal tem aqui na frente. Olha só, despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida. Ou seja, quanto que corresponde os gastos com o pessoal com a receita corrente líquida da União? Em 95 era 54%. Em 2004 caiu para 30,2%. E agora caiu mais ainda. Significa que cada vez mais a despesa do pessoal tem peso cada vez menor no conjunto das despesas. Aqui é a participação dos servidores públicos em vários países. Veja que o Brasil está vermelhinho. É um dos menores índices de participação dos servidores públicos em relação aos demais. Veja bem, que a Alemanha é em torno de 15%, Austrália 15%, Bélgica 15%, Dinamarca 40%. Só para vocês terem ideia, que essa alegação de que nós temos um servidor público não é verdadeira. Aqui, ó, desde 1950 até 2006, o vermelhinho é servidores federais. A participação foi cada vez menor. E esse é o problema da Previdência. Porque se você tem cada vez menos servidores, você tem menos contribuição. Agora, já está quase na hora, né? Então vamos ao fechamento. Olha só. Hoje eu pago 11% à Previdência. Eu pago 11% sobre a totalidade do meu rendimento. Eu contribuo mais ou menos, como eu era de 24, com mais ou menos R$1.000. Com a proposta nova que está colocada, o que vai acontecer? Eu pago 11% não sobre a totalidade do meu rendimento. Eu pago 11% sobre o teto de aposentadoria, que seria, no caso, acho que 3.900. O que vai acontecer? A minha contribuição à Previdência Pública passa a ser menor. Logo,
Argentina foi isso. Na hora em que eles privatizaram a Previdência, que a contribuição à Previdência Pública foi cada vez menor, não só porque diminuiu também o número de trabalhadores, servidores, passou a ter terceirizados, mas isso aí só já é um grande problema para a Previdência. É justamente diminuir a contribuição. Então, deixa eu ver se tem mais um aqui, e aí eu vou voltar àquela questão que você colocou. Acho que é aqui. Você paga 11% e não 27,5%. Você não é ativo? Essa pergunta Essa pergunta é investimento. A Previdência. A Previdência, exato. Fora. Chamou de passivo agora. Eu tinha uma pergunta aqui. Olha só. O que fazer? O que fazer? Aqui está, princípios sobre seguridade e previdência social definido pelo ANS. Lutar pela integralidade e universalidade. Primeira coisa, nós temos que divulgar para todo mundo, e principalmente para os nossos professores, o que está acontecendo. Uma amiga minha se aposentou agora, mas ela se aposentou pela regra antiga. Ela era associada e pulou para titular. Antigamente, não é nem da minha época, a aposentadoria de todos os professores significava uma progressão no momento da aposentadoria. Então, eu não tenho mais direito a isso. Ela vai pagar 11%. Então, qual é o problema? É que é necessário lutar contra a cobrança de contribuição. Não é possível continuarmos a pagar previdência quando nós já estamos na idade de usufruir dos seus benefícios. Lutar pela integralidade e universalidade da seguridade social mediante políticas que encaminhem a questões de saúde, previdência e assistência, de forma a garantir um conjunto integrado de ações nessas áreas, com planejamento e orçamento único, combatendo as estratégias que, olha só, o governo juntou previdência e receita, e ele está pegando dinheiro da previdência que vai para a receita para pagar a dívida pública. É mais um desvio daqueles históricos desvios. Eu esqueci de falar outra coisa: a sonegação. A sonegação na previdência, todo mundo diz isso, é 1 para 1. Ou seja, quantas empresas, quantos órgãos públicos receberam dos trabalhadores a sua parte e não repassaram nem a sua e nem os 22 correspondentes ao patrão. Nada foi feito no sentido de combater a previdência. Até aquela fraudadora lá, parece que já está vindo de novo. Outra coisa, intensificar a luta contra todo o modelo de previdência de caráter privado nos âmbitos federal, estadual e municipal. Lutar pelo caráter público da seguridade social, contra a previdência suplementar e fundos de pensão. Intensificar a luta pela previdência social pública única, assegurando a aposentadoria integral para todos os trabalhadores. Nós não podemos fazer a luta somente para os servidores públicos. Por quê? Porque antigamente era para todo mundo. Não existia o teto. O teto começou a existir, se não me engano, com o Fernando Henrique. O que significa o teto? É mais ou menos o que eles fizeram com a saúde pública. É mais ou menos o que eles fizeram. É pior do que eles fizeram com a educação. Ou seja, você estabelece um limite de atendimento da demanda dos dependentes da Previdência. E aí o que acontece? Você forja as pessoas a serem beneficiárias. E tem uma coisa: isenção fiscal. A mesma coisa que se tem com a saúde privada, com a educação privada, eles estão fazendo também com a Previdência privada. Significa o quê? Você vai pagar imposto de renda, uma parte você abate. Espera aí. Previdência privada com abatimento de dinheiro, com isenção fiscal de parte? Então, bom, eu encerro colocando exatamente isso. O que está em jogo aqui é, primeiro, a solidariedade entre gerações e entre a classe trabalhadora. Porque o que nós tivemos na introdução da Previdência Complementar foi justamente o quê? Os trabalhadores das estatais, para garantir o seu dito futuro, passaram a ameaçar não só o presente de todos os trabalhadores, mas dos seus próprios trabalhadores.
Porque eles estão na gestão da Vale, e a Vale foi eleita agora uma das piores empresas do mundo. Por quê? É a jornada de trabalho longa, salário arrochado e terceirização de todas as formas precárias. Então, para garantir o futuro deles, eles ameaçam o futuro de toda a classe trabalhadora. E o que nós temos que colocar? É voltar a nos identificar como classe e lutar pela previdência pública. E aí, eu diria que a primeira coisa a fazer é denunciar o mensalão e denunciar precisamente o quê? A previdência complementar está sendo produzida para nós no pior momento da economia mundial. Olha, o euro está falido, a Grécia já quebrou, Portugal, Espanha, Itália, nós estamos correndo o risco de uma crise muito maior do que foi em 2008. Não sou eu que estou falando isso, é o FMI. Então, o que significa isso? É deixar os novos trabalhadores, novos professores, mais vulnerável ainda. E aí, qual é o problema central? É que não dá para conviver com dois mundos. Porque vai criar uma situação muito constrangedora. Você conviver no mesmo espaço com trabalhadores que têm direito à previdência integral, mesmo pagando 11%, e com um monte de professores que terão o risco de, se entrar no fundo de pensão, estar dependendo, colocando a sua velhice nas mãos do mercado. E mercado não preserva a dignidade de ninguém. Mercado é aonde se tem a valorização de determinados segmentos. Ou seja, não podemos permitir, em hipótese alguma, que os trabalhadores novos do serviço público fiquem na situação que está. Não podemos esperar que a Previdência entre em crise e entre em falência, como foi na Argentina, para voltar a ser estatal. Que ela vai quebrar, eu sei. O que nós não podemos deixar é que ela quebre sozinha. Nós temos que começar uma luta, unificar os setores públicos, chamar a mobilização de todos os trabalhadores, porque é o que está acontecendo. A Previdência complementar não complementa nada. Só aumenta ainda mais a confusão e o distanciamento entre nós trabalhadores. Obrigado.